Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Trouxemos convidadas, né, que fazem parte da família feminina. Hoje são meninas, assim, vamos falar meninas, porque elas realmente são jovens mulheres, meninas que um dia, né, e que eu tenho certeza que vão dar ótimas dicas para gente. Então, são convidadas assim, muito especiais, fazem parte de uma comunidade assim, maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai trazer uma coisa assim, diferente para nós, né? As pessoas que assistem o nosso FV Podcast. Vou também agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Unitar, que é quem faz o nosso podcast. Vou agradecer também ao Cicobi Fluminense, que é um dos nossos patrocinadores, a Porto Seguro, nosso terceiro setor, né, que faz a contabilidade de igrejas, fundações, eh, escolas também. E vamos começar apresentando as nossas convidadas de hoje, que são meninas, assim, jovens meninas, como eu falei para vocês, que é a Gisela Menezes e a Ana Paula Bessa, que é do Clube Elas, que fazem parte dessa comunidade feminina, né? Que traz sempre coisas maravilhosas para gente, que abre a nossa cabeça, né? Que fala sobre coisas assim que realmente a mulher às vezes para um pouquinho no tempo, ou na família, ou em algum ponto, elas vão lá e tentam trazer a gente, né, de volta para uma realidade. E aí eu gostaria de, né, de ouvir vocês um pouquinho, né, sobre o podcast, né, o que que vocês estão achando, como que a gente pode começar hoje falando sobre o como que os hábitos, né, que a gente tem no dia a dia, os hábitos de consumo. Vamos lá, meninas. Vamos lá, Ana. Olha, muito bom estar aqui. O convite foi feito e aceito, porque também a gente valida a importância de falar sobre leitura, clube do livro e o impacto nas nossas decisões econômicas, que é o processo final. Então, até a gente chegar a uma decisão, existem escolhas durante o nosso dia, o nosso minuto, desde a hora que a gente acorda até o estilo que a gente dorme, requer ação. Então, e decisão. Qual é o ponto hoje? Qual decisão você está tomando em relação ao seu consumo? Consumo de conteúdo, consumo de leitura, que é o nosso foco. Clube do Livro pensa que a leitura é uma ferramenta e um instrumento de crescimento pessoal, emocional e, no nosso caso, financeiro. Eu venho de uma jornada de transformação baseada em leitura. A leitura tem sustentado até as minhas escolhas para não seguir o efeito manada. O que que é o efeito manada? Hoje, a entrega é para que você escolha conteúdos rápidos, conteúdos em que as respostas estão ali para você acessar, rapidamente. Enquanto que o que eu acredito e a empresa Elas Clube de Finanças acredita, que existe uma jornada, que existe um investimento, principalmente em autoconhecimento, que vai gerar nas mulheres, que é o nosso público-alvo, a Para força despertar, né? a força e a coragem para, através desse despertar, que ela tenha decisões e escolhas conscientes, baseadas nos valores, na ética dela e na moral. Então, o que a gente traz hoje, não é, Gisela, é justamente essa perspectiva de romper com esse modelo flex, rápido. Eu vou ali, eu rolo a tela e é como se eu já tivesse a Bom, vou resposta, falar assim. cômodo, e que não, eu não preciso fazer mais nada, que está tudo bem, não é, Gisela? Eu sou Gisela, obrigada, Fabiana, pelo É um prazer convite. tê-lo aqui. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. O que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai pensar em o que eu vou consumir é o que você precisa consumir. Me faço essa pergunta muitas vezes. Será que eu preciso estar consumindo esse vídeo de gatinho aqui? Será que eu preciso estar consumindo o vídeo dessa blogueira que está mostrando que está fazendo isso e aquilo? Acho que você precisa saber o que você precisa consumir, o que que aquilo vai acrescentar na sua vida. Ponto. Então você Então, tenta levar para a realidade do seu dia a dia. só que o que que acontece? Muitas de nós não sabem o que precisamos.
Então, Uhum. é aí que começa o erro, e a gente começa a consumir qualquer coisa. Então, tem muito a ver com o que a Ana Paula falou, tem a ver com autoconhecimento. Então, quando você sabe o que você quer, o que você quer fazer, eu vou dar um exemplo a meu respeito. Lá atrás, quando eu comecei a Sociedade do Elas, eu senti que eu não tinha inteligência emocional. Então, era um tema que eu escolhi para quê? Para consumir, para estudar, para fazer curso. E daí por diante fui desenvolvendo Houve um isso. crescimento muito grande, né. Comunicação, minha comunicação estava falha. Fui fazer teatro, fui fazer oratória. Então, eu hoje, e eu já dou o meu exemplo, porque eu estudo isso, me desenvolvo a cada dia, principalmente porque faço parte do Ela, você tá rindo. Eu sou admiradora também da Ana também, as 2, porque vocês têm uma sintonia, né, assim, Aham, parece que uma completa a É. outra. aham. É isso que eu sinto quando eu vou em palestras, que vocês Uhum. apresentam, né. Então a gente vê a importância da fala, a forma de condução, É tudo Uhum. né. intencional agora, sabe, Fabiana? Você tem que ter É objetivo, ter verdade. intenção. Minha intenção é falar melhor, então tem que buscar uma forma de então isso tudo tem a ver com o que a gente consome, as decisões que a gente toma, como a Ana falou. Intenção e ambiência, porque na verdade nós estamos na mesma ambiência. Nós temos acesso ao mesmo Mesmo conteúdo. conteúdo selecionado com critério e intencional. Porém, se eu investi no autoconhecimento há 4 anos atrás, que foi quando começou esse movimento de leitura intencional, eu vou seguir de acordo com os meus objetivos, mas a base é essa troca, porque a comunidade Elas prega é justamente esse apoio, é essa troca. Gisela, ela segue o caminho dela com a intenção dela. Eu sigo os meus Com os projetos seus, né. com os meus. Aonde a gente se encontra? Nessa parceria. E aí não somos mais eu e Gisela, é toda uma comunidade de mulheres que aceitam fazer parte do Elas Clube de Finanças, que é o quê? Um livro. Então, quando eu assino, Acaba vocês escolhem um propósito, né, é o um propósito. propósito. E as mulheres veem uma nas outras a inspiração. Sim. Então, se eu hoje faço teatro, né, e era uma coisa muito distante para mim, não era uma coisa que nem fazia muito o meu Você nem perfil, imaginava, né. hoje eu vejo outras mulheres se arriscando em certas coisas, se superando em determinadas coisas, que eu vejo, poxa, ela pode, eu posso, a gente vai se fortalecendo mesmo, entendeu? O teatro, eu faço teatro junto com a Gisela. E aonde surgiu a inspiração? Da leitura. Que legal. Porque num determinado mês, nós indicamos um livro da Tati de Andela, que é Faça Sua Comunicação Enriquecer Você. Nossas indicações não são óbvias. Faça sua comunicação enriquecer você, é claro. Se você desenvolve a sua comunicação, hoje nós somos extremamente visuais. Todas as empresas, todas as pessoas que querem crescer precisam fazer parte da rede social. E aí houve uma provocação da autora, passamos um mês todo discutindo aquele tema. De lá, né, da leitura, porque não são simples palavras, são inspirações. Nós fomos para São Paulo, fizemos curso com a Tati de Andela, nós fizemos curso de oratória aqui em Campos dos Goytacazes, e aí a gente gostou, até porque a Aí vocês rede resolveram se aprofundar. aprofundar. Então já é o segundo ano de teatro, por quê? Porque a gente está na rede social. E qual é o conteúdo que a gente entrega no Elas? Conteúdos onde nós somos as influenciadoras, produzimos reels, vídeos, toda a estrutura, e aí eu sou a base da empresa. Eu venho de um histórico de muita vergonha. Então, se quem me conhece sabe que eu não era da exposição, mas é E técnica. hoje você faz isso com uma normalidade, que eu percebo isso em vocês, né. Sim, sim. E uma outra coisa também que eu queria saber, agora eu vou, né, falar um pouquinho, Gisela, você, como que você acha que a gente deve lidar com essa situação dessa poluição, né, com rios, com pôster, como que você, né, como que você lidaria, como que depois, né, eh, como que vocês lidam com essa situação dessa poluição que nós estamos vivendo hoje, né, com a sociedade? Como lidar com isso? Como que as mulheres podem
trabalhar isso mentalmente, ou o Clube Elas pode nos ajudar a se libertar um pouco disso? Eu acho que é necessário uma detox, de verdade. Acho que você tem que recuar. Se aquilo está sendo muito agressivo a você e você está percebendo que está perdendo muito tempo naquilo, eu acho que precisa recuar. De qual maneira? Limitando mesmo seu tempo nas redes, Uhum. eh, colocando limites e transferindo esses hábitos, talvez seria uma boa. Se eu ficava 15 minutos ali naquela rede social, eu vou passar a ficar 10 minutos lendo um livro, ou eu vou fazer atividade física. Eu acho que atividade física é um Maravilhoso. excelente é uma fórmula de driblar isso. Tem um livro chamado Nação Dopamina, que fala que as pessoas Sim. estão, né, se enchendo de dopamina com conteúdos como você mesmo falou, rápidos, superficiais, e aí você E se muitas vezes até acostuma. mentirosos, E né? e vicia. Viciante. O excesso de dopamina faz você querer mais e mais, e o livro traz exatamente isso, o É. vício da dopamina. Eu acho assim que a história ela transmite uma coisa mais verdadeira do que o vídeo, porque muitas vezes o vídeo ele pode ser mentiroso, né? Ele não é uma história verdadeira. E é onde às vezes as pessoas, por conta de momentos que estão passando, elas preferem, né? Enxergar o lado bom como aquilo fosse a melhor coisa do mundo. E não é, na verdade, é uma mentira e que passa muito rápido. É um Entorpecer. recorte. É. Então, Fabiana, muito bom você trazer esse ponto do perigo da gente consumir recortes e não se aprofundar com aquilo que a gente está recebendo. Eh, Quando a gente traz a leitura, que é uma ferramenta já muito antiga e inovadora, porque você imagina ter acesso a Esse projeto de vocês conteúdos. é maravilhoso, né? E você tem acesso a conteúdos que pode descortinar uma questão que você leva há anos e não Ou tá consegue resolver. travado, ou você não consegue Bloqueado. enxergar, né? Perfeito. Então, por exemplo, esse livro aqui, Disney, li recentemente. O Instituto Disney traz para gente qual é a forma que ele leva as pessoas do mundo inteiro para consumir a Disney. E aí existe todo um projeto que a nossa empresa, a sua empresa, a empresa de quem está assistindo, quem é responsável, tem que ter um mínimo de estratégia e saber qual é a missão, visão para entregar. Eu li esse livro aqui, a Disney tem como missão entregar felicidade. Quem já foi lá fica feliz, mas aí é toda uma estrutura por trás e que faz a gente consumir aquela venda da felicidade sem ao menos estar conectado com os seus valores realmente. Então, a gente precisa saber o que acontece por trás do jogo, principalmente da rede social. E a leitura, ela traz essa base, no início aqui eu falei, as nossas decisões, elas precisam de um embasamento, porque senão a gente é impulsiva numa determinada decisão, sem um planejamento, sem uma estrutura. O livro que a gente escolhe é só um dos E esse recursos. projeto, vocês geralmente, me fala um pouquinho, né, Uhum. como que é feito? É sempre um livro por mês, um assunto? Como que a comunidade se reúne para debater o livro? Como que vocês se organizam? Como que o Clube Elas lidar com isso, né, para que as mulheres se sintam, após a leitura, elas podem falar sobre o livro que elas leram, né? Uhum. Como que vocês, né? Ou Elas é um espaço, Fabiana, justamente para isso, para a gente ler e refletir e debater sobre aquela leitura. É justamente o oposto que uma rede social oferece, que é você se aprofundar num conteúdo. Então não tem superficialidade. A escolha do livro, a curadoria do livro, quem faz é a Ana, baseada na nossa metodologia. O que que a gente viu que é importante para uma mulher conseguir superar seus obstáculos financeiros, pessoais, profissionais e familiares, porque tá tudo no mesmo bolo, Tá tudo interligado, né? não existe nada disso separado. A gente entendeu que a gente tem uma metodologia que é a educação financeira,
como um ponto de partida, a leitura. Então a gente tem esses pilares que é o acrônimo elas: educação financeira, leitura, ambiência e superação. Então a gente escolhe esses livros para trabalhar justamente essas áreas. E existe, algum livro da área, né, financeira que vocês gostariam de dar uma dica aqui para as mulheres, né, pra por onde elas podem começar, como se filiar ao Clube Elas, como que a gente pode fazer parte dessa comunidade? Vamos falar um pouquinho também sobre isso, que eu acho bem interessante também, né. Eu Levar isso para eu vou falar nossas, né, mulheres da nossa o meu, eu já sociedade. sei que a Ana vai falar qual é o dela, porque eu vou dar outro, porque Já esse sei que não, eu vou falar o outro, tá. porque esse é um queridinho nosso. É. O primeiro livro que eu li de finanças foi Me Poupe, da Natália Aham. Arcuri. É um livro super engraçado, leve, fácil. Então eu super recomendo esse livro para quem quer começar, porque é um livro que vai abrindo a cabeça A da gente. cabeça? Muito legal, É, o viu, Me Poupe gente? para começar. Esse aqui da Denise Damiani, Ganhar Mais, Gastar menos e investir melhor, é um livro que traz Chique. todo o conceito Denise da relacionado ganhar ganhar mais, gastar menos, investir melhor. melhor. Muito maneiro, hein? E ele Eu acho que está no momento, tipo assim, esse é o momento, gente. e ele é muito maneiro, porque ele brinca com as nossas questões que são exclusivas das mulheres. Mito do príncipe Encantado. encantado, a síndrome da impostora, tudo que está aqui disfarçado e na hora da decisão, a gente que não sabe de nada, que não Agora não é lê, Príncipe Encantado mais não, agora é Esposa Troféu, ao contrário. é esposa e troféu. Então, a Denise brinca com isso e quem lê se choca, porque tá tudo ali escondidinho, Está interligado os assuntos. porque isso vai influenciar no seu comportamento de consumo. E quando você não sabe de nada, quando você não tem educação financeira, não tem uma leitura selecionada, uma ambiência fortalecedora e o seu processo de superação não é acolhido, você consome o que não deve, você compra aquilo que nem é realmente Nem é o que necessário, né? nem é Pra quem nem necessário te conhece, né, para assim, quem nem só te conhece, e você entra nesse jogo uma vida inteira. Então, interromper esse jogo com essa. Porque os autores provocam a gente está quieta no E lugar, eu vou né? falar uma coisa assim, né, eu essa semana, acho que tem uma semana mais ou menos, atendi uma pessoa, uma senhora que faz parte do Clube Elas. Gente, ela toda entusiasmada, ela falou assim: Ah, que "Gente, legal. olha só, eu já li um livro lá que fala de como você gastar menos, como que você não deve, tipo assim, não olhar tanto para algumas coisas, dar valor a mais outras isso aí. coisas". Ah, E que ela falou legal. para mim assim: "Fabiana, hoje, eu consigo poupar, uma coisa que antes eu não conseguia pensar em poupar. Se eu vi uma blusa bonita, eu não pensava assim: "Eu já tenho blusa lá no meu guarda-roupa, eu não preciso dessa blusa agora, o que que essa blusa vai me acrescentar?". Foi assim mesmo que ela falou para mim. Aí eu fiquei achei assim super interessante, porque é uma pessoa mais velha, mas que aceitou mudar, Sei. aceitou, através da leitura, ela está aprendendo a lidar com essa coisa de consumo, Uhum, né. E uhum. então o que que eu percebi? Nunca é tarde para você mudar, Não, né. O não. importante é você ter essa chance de mudança, você se dá essa chance. Uhum. E aí eu falei: "Caramba, que legal, né". Aí você vê que realmente a coisa funciona, né. É melhor do que uma psicóloga. E lá no clube as Não, mulheres espera aí, é são 40 melhor, mais. complementa a psicóloga, e foi bom você pegar esse gancho, porque os temas, Aham. eles acabam virando conteúdo de terapia das associadas. É. Que legal, Então gente. elas trazem esse retorno, entrei hoje na terapia e já é baseado nessa leitura. E aí, de repente, essa terapia já vai cuidar dessa dor, que já vai ajudar a esse desenvolvimento de uma forma mais Exatamente. tranquila. Eh, Acelera processo. Eu sou psicóloga de formação, então tem livro que a gente indica aqui, que o profissional está indicando para o cliente lá na terapia. Então, quando a gente está num clube do livro, o que que acontece? Acelera nossos processos, porque quando estamos em grupo,
a nossa transformação, ela é mais rápida, porque tem a inspiração de quem já passou por aquele local que eu estou e tem um resultado E positivo. vocês, né, no caso, vocês 2 que vocês têm que estar, assim, como que eu vou te dizer? Bem, alimentadas de inspirações para inspirar novas mulheres. Perfeito. E como que vocês buscam onde vocês buscam, essas inspirações através do Clube Elas para vocês levar esse conhecimento? Porque, né, é importante também as mulheres entenderem, né, Uhum, como isso é feito. uhum. Porque tem né, tem todo um desenvolvimento disso daí também, né? Sim. Eu sinceramente me desenvolvo me inspirando nas mulheres que estão ao meu redor, principalmente na comunidade. É claro para mim isso, que os testemunhos, depoimentos, eu São me fortes, são né? muito fortes, e não só de transformações, mas do que passam, que são as coisas parecidas com a gente passa, então quando você vê que outra mulher também passa por aquilo, aquilo vai Você não é única. Então, de repente, exatamente, essa soma é que faz a união e faz com que a pessoa exato, não se sinta sozinha. exatamente. E aí com isso ela se sente firme para seguir e para mudar, Por isso para que a se gente fala transformar, na que verdade. é a ambiência, que é um dos É pilares do ambiência. Elas. E, eu faço escuta financeira também lá, Uhum. né. A minha formação de psicologia permitiu que, através desses novos conceitos que eu trouxe para minha vida de finanças, eu pudesse fazer uma escuta mais ampliada. Então a gente chama de escuta financeira. Esse acolhimento, esse olhar ali sozinho, para facilitar que quem chega lá no Elas enxergue o quanto ela já está poderosa. Porque também tem isso, sabe, Fabiana? Às vezes a gente tem uma dificuldade de reconhecer os nossos progressos. É. Então, quando você fala assim, ó, eu, Gisela, né? A gente está de fora, mas a gente está dentro consumindo o mesmo conteúdo que a Isso gente aí. entrega. Quando a gente consome, a gente cresce e a gente puxa. Então, E aí você consegue reproduzir aquilo de uma forma mais sim, tranquila. e provar que é possível. Então, o meu desenvolvimento, eu sou uma ex-endividada que, através do cartão de crédito, eu tive que vender meu carro. Hoje eu sou uma investidora e sou Olha que sócia de legal. um clube de finanças. Então, pode chegar para mim, porque a prova está aqui. E aí, quem vai provar? Meu marido, minhas filhas, que viram qual era Uma o meu evolução, jeito, né? né? Hoje, eu tenho autonomia, eu tenho o meu maior ativo, que é o tempo. Eu sei preservar ele e sei também criar estratégias para ganhar dinheiro com inteligência. Aprendi isso aonde? No Elas. No Elas. Porque da onde eu vi? Funcionária pública que não sabia ter a gestão do seu dinheiro, Nem do tempo, né, como você mesmo nem falou. do tempo, trabalhava horrores e no final o que eu esperava era o 13º no final do ano e as férias para poder pagar cheque especial e os Não empréstimos dá, né, consignados. gente? Não dá para Não ser assim, dá, infelizmente. não dá. E aí não deu. Quando eu dei o basta, eu convidei as meninas, falei assim: "Ó, existe um mundo que a gente não é ensinado, nem na família, nem na E aqui em escola". Campos, o Clube Elas tem mais ou menos assim, vocês, eu sei que vocês têm um grupo também, né? Além das pessoas que são associadas. Hoje aqui em Campos já são em torno de quantas o Clube Elas? Assim, não é das associadas, estou falando assim, das que fazem parte da mentoria, Sócias, das sócias, 5. Ai, que legal, né? Somos 5 sócias da empresa Elas Clube de Que Finanças. desenvolve esse trabalho no Clube Elas, né? As estratégias, o que a gente entrega. Juliana está à frente, que é médica, ginecologista e professora universitária, entrega o resumo do mês. Eu, junto com as associadas que se tornam palestrantes, estou mediando com elas o Psicofinanças, que é um encontro onde temas específicos, Uhum. felicidade, roda da vida, autoestima, as associadas planejam o encontro e eu fico como mediadora. Tem a Joilça, que é minha mãe,
e que fica nas relações públicas, participa de evento, e a Viviane, que ajuda a organizar toda a estratégia, porque tem Instagram, tem TikTok, tem o WhatsApp e toda uma estrutura de entrega para planejar bons conteúdos. Outra coisa também, outra coisa importante que eu queria saber de vocês, é que dica vocês poderiam deixar pra gente, né, como administrar esse tempo em relação à leitura? Como que as mulheres podem levar isso, né, de forma leve e Uhum. que realmente, seja satisfatório para a sua vida, para o seu dia a dia? Não é por coincidência, eu dei essa dica hoje no story, Uhum. porque algumas associadas já leram o livro muito rápido e a Ana fez essa pergunta na comunidade. Dê a dica aí de como vocês fizeram, né. E a dica é a seguinte: primeiro, comece pequenininho, de 5 a 10 páginas por dia, então, quantas páginas tem aquele livro? Divide pelo esse número de páginas, você vai saber quantos dias você vai levar lendo. Segundo, leve seu livro para onde você for. Vai para uma sala de espera de médico, vai fazer pintar o cabelo, leva o livro, leva ele com você, porque ao invés do celular, você vai estar com o livro na mão. Tem o Kindle, né, que é o livro digital, também facilita. E Áudio. audiobooks, que é uma excelente ferramenta para quem está sempre dentro do carro ou sempre no movimento, que você consegue, né, escutar aquele livro também dessa maneira. Então, eu diria isso, faça essa transição da rede social para a leitura. Para mim, a leitura noturna é muito importante. Eu acabo até dormindo, mas eu acho Calma, né? e me acalma e me relaxa, É é o meu pequenino a momento. gente, né, tipo assim. É claro que o livro às vezes te estimula um pouco, mas nem sempre ele me deixa dormir, então é um momento de relaxamento. Agora, Eu uma vou curiosidade, né, eu queria saber quando a gente eu pelo menos sou um pouco assim, né, quando eu começo a ler um livro que eu tô gostando, eu quero acabar logo para eu saber o fim. sim, Isso acontece também no Clube Elas? sim. Essa coisa ou sou eu que sou meio Esse livro do mês a Paula falou que leu em 3 dias, que é a síndrome da impostora. A Janine Gaia também. É. Eu leio o livro, se eu determinar, em um dia, mas caramba, é hábito, gente, né? arrasado. Não, é porque gente, eu venho numa jornada de 5 anos, né, investindo para ser uma leitora. Se eu determinar, e não sou eu só se determinar, cada uma de nós, se determinar, conquista, é só que você colocar foco. E eu acrescento a dica da Gisela, a agenda. Não esqueça de ter uma agenda onde o hábito da leitura esteja ali como Escrita. importante. Hum. Qual é o Que horário? nem quando a gente tem na escola, quando a gente tem qual o nome que dava, que a gente tinha que anotar era agenda ou era aquele caderninho? Caderneta, Então, caderneta. porque o que que acontece, Fabiana? A produtividade hoje é que faz diferença em quem tem sucesso e quem não tem sucesso. Sim. E a produtividade hoje, ela tem um outro conceito, assim como liderança, tudo tem mudado. A produtividade não é excesso de tarefa, é você não num dia selecionar no máximo 3 tarefas importantes, colocar logo pela manhã, executar. E depois você organiza. Se você quer criar o hábito da leitura, tem que ir para a agenda, mas Sim. não agenda para ficar rígida, como se fosse um compromisso e um dever de casa. É para levar você aonde você quer. Aí vem as perguntas. O que você quer da vida? Onde você quer chegar? Quais são seus planos a curto, médio e longo prazo? E aí a gente fala de Aí é uma conversa para investimento. outro Aí já podcast. é para outro podcast. Bem, eu acho assim que vocês, né, o objetivo vocês, né, é vocês passarem pra gente a importância da leitura, Sim, né, e o porquê de incentivar nossas mulheres da sociedade sim. a mudar um pouco os seus hábitos, né, que foi nossa proposta hoje, em relação a essa vida moderna que está invadindo muito a questão do celular, dos reels, dos podcasts, né, também. Então, tipo assim, eu acho que a gente pode dividir o tempo e aproveitar o tempo de uma forma agradável e que todo mundo no final possa ter um resultado satisfatório.
e selecionar. Aprender a selecionar o que você quer consumir. Então, podcast é ótimo, Reels é ótimo, a rede social é ótima, desde que você faça um bom uso, assim como tudo na Ou que vida. você saiba dividir, né? Sim, Saber dividir o seu sim. tempo, que você consiga ter um pouquinho de cada coisa, mas de uma forma equilibrada, não 100% só no celular, ou não só 100% na leitura. Verdade. Que Encontrar você prazer em outras coisas, Fabiana. Pode perguntar a qualquer mulher leitora. Todas vão responder: eu tenho muito prazer no meu momento de leitura. Então, quando você encontra prazer na atividade física, quando você encontra prazer na leitura, coisas que estão te acrescentando, não tem caminho sem, como é um caminho sem volta, né? a prova disso são vocês, né? Exato. E que vocês, né? E as mulheres que E conquistaram muitas isso, outras. né? E as Sim. mulheres que conquistam isso no dia a dia. Sim. Então, gente, fica a dica para vocês aí, né? Que a Gisela Menezes e a Ana Paula Bessa trouxe para a gente hoje essa proposta, né? Da leitura do Clube Elas, que elas, né, fazem parte, e quanto é importante isso no nosso dia a dia, saber dividir o tempo, saber que a leitura é uma proposta maravilhosa, enriquecedora, né? Não só para o dia a dia, até para nossa vida, né? Eu acho que é eterna, porque é uma coisa que você conquista para você, É. né? Você faz por você. Então, eu acho que é um resultado maravilhoso mesmo, e só você pode fazer por você, Verdade. né? Então, Perfeito, isso é uma Fabiana. coisa assim que realmente o Clube elas buscam muito essa essência, né? Esse equilíbrio entre as mulheres, né? E aí está a diferença, né? Da proposta que elas trazem para a gente, né? De mostrar o quanto isso é importante no nosso dia a dia, Uhum. da nossa cultura. E eu sinto decepcionar as pessoas que a gente não oferece nada rápido. Aqui a gente oferece justamente o contrário que o mercado oferece. É lento, é Vocês tranquilo, não é querem, devagar. e não tem cobrança. Uma coisa também que eu Não, percebi, né? não, não. Não Ser tem. prazeroso. A gente sempre repete, né? Cada uma no seu tempo. E esse tempo é ótimo, porque se cada uma está no seu tempo e a partilha, nossa, aquilo vira um poder. E não para, né? Pelo que eu tô Não vendo. para, Não para. não para. Isso para mim que foi o mais interessante dessa situação, né? Não parar e ter o lado, assim, que talvez não tem como medir, é imensurável essa Eu acho, Desenvolvimento. né? mas a gente tem como medir, eu acho que o que acontece internamente realmente É não uma dá para medir, transformação. mas nós temos como perceber os resultados. Os depoimentos. E aí os resultados na oratória, na vida financeira, na vida No corpo. familiar, no corpo, na forma que você se A relaciona conta bancária. Ah, principalmente, gente. principalmente porque, Fabiana, é muita dor quando a gente até tem uma boa intenção com o dinheiro que a gente faz, mas quando ele não dá o retorno que a gente merece, que é da paz financeira. É uma dor. E eu não estou falando dor somente de quem é endividado. O Elas não é para essa ou aquela mulher. É para a mulher que quer algo mais na vida. E aí inclui finanças. Aí tá a diferença, né, gente? E que finanças é tudo, né? É a base. E na verdade o processo é ser investidora. O que é ser investidora? Fazer escolhas inteligentes, incluindo uma boa relação com o dinheiro. Só que para isso tem a sua vida. Você tem que estar bem. Você tem que se estruturar. Esse é o diferencial. E quando a Gisela traz que não é acelerado, isso já mostra o nosso cuidado e preocupação Então, com quem com entra todas lá, elas, com com quem todos entra nós, lá. né? Não é competição, não é grupo que seleciona quem entra e quem fica e que não pode misturar.
Existem várias psicólogas lá dentro, dentistas, profissionais de várias áreas, ou mulheres que não têm um trabalho, que estão em casa cuidando das finanças da casa, dos filhos e tal. Então, não tem seleção. Tem, Uma coisa livre. é livre e ela vai chegar ali, ela vai ser acolhida do jeito que ela é. Agora, tem muita inspiração, muita troca, muita emoção. E o legal, né, Gisela, é que a gente acompanha o desenvolvimento Cada uma delas, né? de cada uma delas. Eu sou escritora, tenho um livro lançado, então também incentivo a escrita. Nós incentivamos a escrita como forma de acessar o eu que ele precisa sair, desbloquear essas relações, todas as crenças que limitam a gente, que ficaram gravadas lá de trás em relação ao dinheiro. Então, tem o incentivo da escrita, tem toda uma jornada do conhecimento das próprias associadas que são socializados ali no grupo. É troca, é parceria e é tranquilidade. Muito legal. Gente, olha, a gente quer agradecer a Gisela Menezes, a Ana Paula Bença por toda essa dica maravilhosa, né? Espero ter acrescentado as nossas mulheres e vamos fazer parte do Clube Elas, que a gente já viu que é maravilhoso, né? É uma coisa que traz realmente a gente de volta para uma realidade satisfatória, né? E quero também agradecer a nossos patrocinadores, que é a Unitar, que é o Aporte Seguro, Cicobi Fluminense, o Terceiro Setor, e até nosso próximo episódio, que é maravilhoso trazer essas dicas para vocês, né? E vocês entenderem que através do conteúdo do dia a dia, né, que a gente cresce, que a gente conhece pessoas, que a gente se conecta com pessoas legais, importantes. Então, fica aí a nossa dica e até nosso próximo FV Podcast.